Eu tenho uma prima que vive na Itália há alguns anos, e essa prima é casada com um italiano e ela possui a cidadania italiana. Eu, na condição de prima dela, também tenho direito à cidadania italiana ou ao permesso de soggiorno? Essa foi uma dúvida que eu recebi no Instagram e eu vou responder por este vídeo no YouTube. Quem sabe eu possa estar ajudando mais pessoas. A resposta é depende. Se essa sua prima, ela adquiriu a cidadania porque se casou com um cidadão italiano, então não há chance para você de adquirir a cidadania italiana ou de ter um permesso de soggiorno, por exemplo. Para quem não sabe, o permesso de soggiorno é uma permissão para viver legalmente na Itália, fixar residência, enfim, permanecer por um tempo legal e ter todos os direitos lá. Agora, se essa sua prima adquiriu a cidadania italiana porque tem antepassado familiar italiano, que provavelmente é o mesmo antepassado seu, já que vocês são primas, então é possível sim que você também possa ter direito a essa cidadania italiana. É só buscar, caso ela já tenha dado entrada no processo, fala com ela, procura a mesma documentação que ela procurou dos antepassados, porque tem que ir em cada cartório, ver o registro, até chegar na pessoa que nasceu na Itália. E aí, provavelmente, você também vai ter direito nesse caso, se a cidadania foi adquirida por causa de antepassados familiares italianos. O permesso de soggiorno serve para alguém que já está na Itália, que tem residência fixa lá, possa chamar um parente, por exemplo, né? Existem vários tipos de permesso de soggiorno. Eu vou fazer um vídeo à parte sobre os tipos de permissão para se estar na Itália, como é que eu posso ir para a Itália sem ser diretamente através da cidadania, e vou gravar direitinho para vocês entenderem. Existe um tipo de permesso chamado de reajuntamento familiar, o reagrupamento familiar. A Itália tem estabelecido em lei que o núcleo familiar deve ser mantido e é muito importante. Então, o que é que acontece? É um grau de parentesco muito limitado, que pode solicitar o permesso para outro familiar. Por exemplo, os pais podem chamar os filhos podem chamar os pais e os cônjuges podem chamar um ao outro, ou companheiros. Quando você não é casado, mas vive com alguém, você pode também chamar essa pessoa para ficar com você. Existe uma exceção na Lei de Consolidação da Imigração, que diz o seguinte: se por um acaso um parente que não é esses que eu citei agora, nem pai, nem filho, nem marido, enfim, um primo, um irmão, vive com você e depende de você financeiramente, é permitido que essa pessoa continue com você na Itália, caso você mude, caso você vá tirar a cidadania, enfim. É permitido nesses casos, fora isso, não pode. Então, eu espero ter esclarecido essa dúvida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte ele aqui e divulga para os seus amigos, pessoas que têm interesse em viajar para a Itália um dia. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, independente de documentação. Pode ser sobre alguma questão na Itália, preços, vida na Itália, algumas cidades. E eu vou ter o maior prazer de responder aqui para vocês. E nos próximos vídeos sobre o assunto, como eu falei anteriormente, eu venho falando sobre os tipos de permesso de soggiorno e como você pode viver legalmente na Itália. Além de tirar a cidadania, existem outras formas legais. Então se inscreve no canal para ficar sempre acompanhando os vídeos, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.